o diabo ele tem tirado a atenção desses jovens. O diabo ele tem ludibriado, cegado a visão do jovem da igreja do século 21. O jovem de antigamente, quando nós éramos adolescentes, algumas pessoas aqui podem testemunhar que os jovens de antigamente, adolescentes de antigamente, eles temiam mais a Deus. Ele vinha para a casa do Senhor e ansiava sentir a presença do Espírito e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje em dia estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão querendo criar métodos, querendo criar caminhos para se convencer o homem do pecado. O jovem está na casa do Senhor. Estão querendo criar balada gospel. Quem faz, eu não critico, mas eu não concordo. Estão querendo trazer os métodos do mundo que atrai as pessoas, os jovens e os adolescentes do mundo, para dentro da casa do Senhor. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. O diabo ele tem se levantado e ele fica desesperado para querer tragar a nossa juventude, os nossos adolescentes, para tirar do foco do caminho do Senhor. Porque quando nós vemos um adolescente, quando nós vemos um jovem, ali está um futuro pregador, ali está um futuro evangelista, ali está um futuro homem de Deus, ali está um futuro levita. E o diabo, ele quer tirar o nosso foco da nossa juventude da casa do Senhor. Aqui a palavra que Deus diz em Eclesiastes: alegre jovem na tua mocidade, alegre o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus lhe trará juízo. Todas as nossas decisões que nós temos que tomar na nossa vida, quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, nós temos que tomar decisões que irá nos projetar para o futuro, que irá nos projetar para o amanhã. Hoje em dia não se preocupa mais em orar, não se preocupa mais em meditar na palavra de Deus. Antigamente, quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu me lembro que eu tive a ciência do que era a presença do Espírito Santo, do que era a presença de Deus. Eu até então eu ia para as igrejas, eu ali correndo, brincava muito ali nos corredores, ali na igreja do Brooklyn, em algumas igrejas que eu ia. Praticamente eu nasci num berço evangélico, mas eu tive um encontro e a ciência de quem era a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus com 13 anos de idade. Que eu sentei ali naquela igreja ali, numa Assembleia de Deus ali no Grajaú, que eu me assentei e vi aquela mocidade adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu senti algo de diferente dentro de mim. E esse algo de diferente é a presença do Espírito Santo, que faz a diferença na minha e na tua vida. O homem sem a presença do Espírito Santo, ele fica racional, seco, ele fica na razão, tudo é carne, tudo é meninice. E o Espírito Santo de Deus está sendo extinguido da casa do Senhor. Hoje a gente não vê um adolescente, um jovem orando em línguas estranhas. Hoje a gente não vê um jovem pegando a palavra de Deus e meditando, porque tudo é Facebook, tudo é WhatsApp, tudo é internet, tudo é amizade na escola. Os jovens, os adolescentes da casa do Senhor, ao invés de influenciar aqueles que estão lá fora, eles são influenciados. Eles são influenciados. Mas Deus te chamou. Não foi simplesmente para você ficar sentado aí, ocupando o lugar. Não foi simplesmente para quando o grupo de adolescentes ou de jovens ter a oportunidade
para adorar o Senhor, só se levantar e ali, aquela coisa robotizada, não. Deus te chamou para você ir além. Deus te chamou para você fazer a diferença. E naquele culto eu senti algo de diferente. E Deus, Ele começou a falar comigo, e eu não sabia o porquê. Eu só chorava, porque quando eles abriram a sua boca para adorar o Senhor, algo de diferente saiu virtude dos lábios daqueles jovens ali. E eu me lembro que tudo que tinha naquela época, vigília, culto com jovem, culto setorial, eu queria estar presente. Teve uma vez, um dia que eu não pude estar no culto setorial. Eu me lembro que isso foi num sábado. Quando chegou no domingo, meu primo, ele chegou lá em casa de manhãzinha, falou assim: Júnior, algo de diferente aconteceu ali naquele culto. Eu falei: o que foi? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, os meus olhos brilharam. Eu fiquei completamente triste. Eu falei: Senhor, eu perdi isso. Eu não posso perder isso. Eu quero ser batizado. Eu quero ser cheio. Aleluia. E quando foi mais ou menos na quarta-feira, Deus me deu uma visão. Eu sentado na mocidade, um pastor pregador, Carlos Madeira, eu não sei se algum dos irmãos o conhece, e ele trouxe, e no sonho ele estava trazendo a palavra de Deus, e ele chamava algumas pessoas para ir lá na frente, para ser batizado com o Espírito Santo. E nessa visão eu fui batizado. Quando foi no domingo, eu não sabia que ele foi convidado para trazer a palavra. Ele trouxe a mensagem, chamou os jovens para ir lá na frente. Quando eu coloquei o pé lá na frente, eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Foi um acontecimento. Foi ali uma experiência única. E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê esse amor ardente pela presença do Espírito Santo. Nós não vemos mais os nossos jovens, os nossos adolescentes se preocupados em não pecar contra Deus, não pecar contra o Espírito Santo. Hoje em dia, se a gente chega numa escola, num pátio, e a gente vai ver ali muitos jovens conversando, adolescentes, vai ser difícil distinguir dentre eles ali quem é cristão e quem não é. Porque a igreja está parecendo com o mundo, está com a cara, com a fisionomia do mundo. Mas eu não estou pregando veste, eu não estou pregando um boné, eu não estou pregando uma unha, não estou pregando, porque isso não salva ninguém. Eu estou pregando um quebrantamento lá dentro das nossas vidas. Eu estou pregando uma diferença. A Bíblia fala que um jovem chamado José, filho de Jacó, o seu filho mais novo, a palavra de Deus diz que ele estava no campo apacentando as ovelhas e a cabra do seu pai. Ele estava sempre a trabalho, ele estava sempre trabalhando, ele estava sempre ocupado a serviço. Nós temos que se ocupar na casa do Senhor, naquilo que a casa do Senhor nos proporciona. Nós temos que deixar a nossa vida para Deus projetar. Nós se preocupamos tanto em que faculdade nós iremos fazer, em que carro que eu vou comprar, mas nós não se preocupamos em deixar Deus conduzir a nossa vida. Nós não se preocupamos. Eu lembro que quando eu era adolescente, jovem, sou jovem ainda hoje, que quando eu tinha mais ou menos meus 13, 14, 15 anos, eu ficava apaixonado. Eu via Gilmar Santos pregando, Napoleão Falcão pregando, eu falava: eu quero ser igual, eu quero pregar a palavra que nem esses homens. Queimava dentro do meu coração. Hoje você não vê mais isso. É difícil, mas é uma realidade. Hoje, se a gente perguntar para um jovem qual pregador que você gosta de ouvir a palavra, que te chama a atenção, o jeito que ele prega, eu não sei o nome de nenhum. Porque o diabo, ele tem cegado o entendimento da juventude, não só da juventude,
mas dos que estão na casa do Senhor. Os valores estão sendo invertidos, porque pelo que eu conheço e pelo que eu sei, o pouco que eu conheço da palavra de Deus, os valores estão sendo invertidos, eles estão pensando em outras coisas. E quando a palavra de Deus manda a gente se preocupar com as coisas do Senhor, com as vidas, porque o Evangelho é amor, o Evangelho é perdão. Então nós temos que nos preocupar em projetar a nossa vida para o amanhã na presença de Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele conta comigo e com você. E a palavra de Deus diz que José, o Senhor tinha dado para ele 2 sonhos. 2 sonhos vindo de Deus para José. E a palavra de Deus diz que José, ele acreditou nesse sonho. E quantos de nós já não sonhamos mais na casa do Senhor? Quantos de nós não fazemos mais projetos, não traçamos mais objetivos na presença do Senhor? Eu me lembro que quando eu sentava na mocidade, eu tinha temor e tremor de subir no púlpito. Glória a Deus. De subir no púlpito. Eu ficava sentado, eu ficava pensando, ali só senta quem é santo. Eu me lembro que eu via as pessoas serem ungidas a obreiro. Eu falava, um dia eu vou ser obreiro da casa do Senhor. Glória a Deus. Mas só que com o passar do tempo, o diabo, ele vem jogando os teus manjares. Com o passar do tempo, o diabo vai jogando os prazeres do mundo, e a gente vai cegando o nosso entendimento. E quando a gente olha para os manjares do mundo, para os pratos, a gente não consegue, a gente fica hipnotizado, a gente não consegue olhar para o Senhor, porque o mundo aí nos abafa, o mundo nos sufoca, porque o pecado, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos, por se aumentar a iniquidade. O pecado é tão terrível, é tanto escândalo, que tem matado as pessoas, tem matado os nossos jovens. Eu sou pai de um pré-adolescente, e o que eu mais me preocupo é em ministrar ele da palavra de Deus. João Vitor, vem aqui. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Ele erra, eu falo, João Vitor, vem aqui. Em Efésios diz assim, que você não obedeceu o pai e a mãe, você não vai viver muito. Nós temos que falar a verdade para os nossos filhos. Glória a Deus. Nós temos que ministrar a verdade. Glória a Deus. Nós temos que profetizar na vida dos jovens, dos adolescentes. Quando meu filho está dormindo, eu chego lá, eu repreendo todo mal, todo devorador, toda enfermidade, eu repreendo todo laço do mal, todo plano arquitetado que o diabo está fazendo para a vida do meu filho amanhã, eu paraliso agora em nome de Jesus Cristo, porque nós temos poder sobre as nossas mãos, nós temos poder sobre as nossas palavras. Aleluia. E nós temos que ensinar, nós temos que caminhar para o foco que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que José, mesmo ele sendo caluniado, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, mesmo sendo jogado ali em um poço, mesmo sendo ali vendido para o Egito, ele foi fiel a Deus. Aleluia. Ele passou por todas as circunstâncias da vida dele. Ele passou por vários períodos. Lá no começo, quando ele era jovem, Deus deu 2 sonhos para ele, e que ele acreditou, e que ele sabia que ele não iria chegar em nenhum lugar se ele não fosse obediente à palavra de Deus. Glória a Deus. Se ele não fosse temente a Deus. Os banquetes vieram para José, as oportunidades vieram para José. A Bíblia fala que a esposa do seu senhor de Potifar, creio eu que era uma mulher bonita, uma mulher formosa, e a palavra de Deus diz que ela quis se deitar com José.
Se fosse alguns, ia olhar para um lado, para o outro, ninguém está vendo. Vou pecar agora. Mas José falou assim: como posso eu pecar contra o meu Senhor? Ele colocou sobre a minha responsabilidade a sua casa, tudo aqui eu governo, tudo que eu quiser aqui nesta casa, eu posso obter, mas não a senhora. Como eu poderia fazer algo contra o meu Senhor e principalmente contra o meu Deus? Nós temos que aprender a dizer não para as oportunidades que o diabo vai nos trazer. Nós temos que aprender a dizer não, porque o manjar, porque as oportunidades, os prazeres da carne. Eu ouvi um dia um pastor falando: quem diz que no mundo não tem nada a oferecer é mentiroso, porque os prazeres da carne são bons, mas só que o final é morte. Nós temos que aprender, juventude, a dizer não. Porque uma decisão errada agora, que na adolescência, na juventude, muda o curso da tua história, muda o curso de tudo aquilo que Deus está projetando para a tua vida. Muda o curso. Uma decisão errada, você fala: não, eu vou fazer isso, mas depois eu volto, peço perdão. Você pode ser que você não tenha uma outra oportunidade. A oportunidade de estar na presença de Deus, a oportunidade de fazer certo é já. A oportunidade de ser fiel, a oportunidade de estar na presença de Deus é já. O dia de amanhã é ilusório. O dia de amanhã não pertence nem a mim nem a você. Por isso que nós temos que todos os dias estar com nossos pés no chão e sermos obedientes a Deus, porque o mundo não tem nada a oferecer. O mundo não tem nada para oferecer. Se nós formos fazer um levantamento e ir em vários cemitérios aqui do estado de São Paulo, 80% dos sepultamentos são de jovens, por tiro, por doença, e a maioria desses jovens morre prematuramente por falta de desobediência, porque não ouve o pai, não ouve a mãe. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3: guarda os meus mandamentos na tábua do teu coração, que os meus mandamentos lhe darão vida longa e cheia de sucesso. Quer ter uma vida cheia de sucesso? Quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera? Quer ter uma vida projetada pelo Senhor? Seja obediente. Guarda a palavra de Deus na tábua do teu coração. Não tem para onde fugir, não tem atalho, não tem outro caminho. O caminho é a obediência. Você quer agradar a Deus? Você quer ser um jovem, uma jovem, um adolescente bem sucedido diante do Senhor? Seja obediente. Você quer viver muito? Você quer viver fartos de dia? Honre o teu pai e tua mãe, porque quantos jovens o seu pai vai chamar a atenção dele, e o jovem vira a cara, sai xingando, bate a porta, é arrogante, não tem educação. Dentro da igreja tem pessoas assim, tem jovens assim. Na igreja que eu congrego, nós lidamos com jovens diariamente. E é uma coisa que só Deus para ter misericórdia, porque se você não tiver um jogo de cintura, e se você não tiver paciência, amar, cuidar das vidas, você fala: pode ir embora, pode ir embora. Mas nós temos que amar, nós temos que estender a mão. A Bíblia fala em 1 João que nós temos que Jesus Cristo, ele veio pregar. Não veio pregar um novo testamento. Ele veio pregar um testamento já antigo, que amai o seu irmão, é que amar o seu semelhante. Jesus Cristo, ele veio pregar um mandamento antigo, mas de uma forma diferente. É que não a gente falar que a gente chama de boca para fora, de língua, mas você amar de atitude. Você amar com atitudes, estendendo a mão para o seu semelhante. É isso que Cristo, ele veio trazer para nós, um mandamento de amor, um mandamento de perdão. Juventude,
ouça